Graças a Deus, pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Becan, apresentador do programa Um Amanhã Melhor. Estamos começando mais um quadro, Encontro entre Amigos. E eu tenho a honra aqui de receber o meu pastor Irley. Pastor, Amém. se apresenta aí pra gente, fala um pouco da sua história, como você começou no ministério, como foi a chamada. Hoje, gente, vamos estar falando sobre as dificuldades de ser um pastor na atualidade. E aí, o Irley está aqui, ele passou por algumas etapas aí, já é velho de caminhada, né, com Cristo, então ele já pegou algumas ondas aí, então vai trazer muito conteúdo pra gente. Se você chegou agora, já se inscreva, ative o sininho da notificação e fica conosco até o final. Pastor, faz a sua apresentação pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Rodrigo disse aqui, meu nome é Irley, eu sou pastor evangélico, sou bacharel em teologia e estou aqui tendo o privilégio de participar desse encontro com amigos aqui para a gente poder falar um pouco sobre um assunto relevante na nossa sociedade. É sobre as dificuldades, os desafios que um pastor tem nos dias atuais, né? Para quem não me conhece, eu não sou aqui de São Paulo, eu vim da Bahia, né? Aos 12 anos eu já tinha sido batizado ali aos 12 anos. Olha, E a minha caminhada com Deus, desde pequeno, né? Minha mãe é evangélica, me levou para os caminhos do Senhor. E eu vim crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento. Alguns anos atrás eu vim aqui para São Paulo e hoje estou aí como pastor da igreja Comunidade Cristã Família em Cristo. E vai ser uma honra debruçar sobre esse assunto tão relevante para nossa história, né? então como a gente vai falar sobre as dificuldades de ser um pastor na atualidade, eu queria que você falasse qual é a dificuldade que você acha, assim, na forma em geral de ser pastor na atualidade hoje. Olha, Rodrigo, fazendo uma análise profunda sobre as maiores dificuldades de um pastor na atualidade, nós temos aí uma questão muito explícita que elucida a nossa forma de pensar, que é a cultura, né? A cultura, ela tem mudado, né, de uma forma que dá para se notar no dia a dia. Veja que as igrejas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eram totalmente diferentes das igrejas de hoje. A visão das pessoas tem mudado, né? Acredito que a tecnologia também chegou com força, elevando muito o conhecimento das pessoas. Veja que hoje você pode estudar, você pode fazer um curso, você pode ter acesso a informações que outrora você tinha que ir numa biblioteca, você teria que participar de uma escola bíblica dominical, você teria que estar indo atrás dessa informação e tinha mais dificuldade. Você tinha que comprar o material didático certo para você ter informação. Hoje não. Hoje, com a tecnologia, a pessoa tem acesso a coisas de uma forma rápida e Uhum. objetiva, né? Lembrando que essa cultura tem vindo agora, é uma cultura nova. Então, um dos desafios que um pastor tem nessa sociedade agora é a mudança cultural, a mudança de mentalidade das pessoas devido às novas ferramentas que chegaram nessa geração. Veja que antigamente um pastor ele tinha uma forma de agir nas suas igrejas, uma forma de administrar as suas igrejas, e hoje tem que ser um pouco diferente, porque a mentalidade das pessoas tem mudado também referente a isso. Entendi. Então, você está dizendo para a gente que essa questão cultural, a cultura sempre vai se renovar, porque é algo que era lá atrás, vai passando, a mentalidade vai mudando. Então, nesse ponto que você falou da cultura, sobre a cultura, então, você acredita que o pastor hoje, na atualidade, ele precisa se renovar sem deixar os princípios para trás, para ele conseguir falar uma mensagem mais moderna e trazer as pessoas para Cristo, sem antes se sair dos princípios bíblicos, né? Isso mesmo. Hoje nós temos esse desafio. Alguns pastores têm essa facilidade e têm feito isso com louvor. Hum. Outros têm sentido uma dificuldade, causando um impacto nas suas congregações. Por Uhum. quê? Porque tem muitos pastores hoje passando dificuldade porque não entendeu esse novo tempo onde nós estamos vivendo. Perceba, não é mudar princípios bíblicos, Isso. mas é mudar a visão sobre algumas ferramentas. Veja, tinha pessoas que antigamente ele não aceitaria uma live em um culto. Não aceitaria um celular gravando uma live de uma pregação. Até demonizava, falava que não era de Deus aquilo ali. Nós já passamos por isso. Então, quando chega a tecnologia,
quando chega as novas informações da nova cultura, da nova geração, nós temos que atualizar a nossa forma de pensar, mas não mexer nos princípios do evangelho. Eita glória, aleluia, Porque tudo quando isso. você chega com o evangelho, você precisa entregar esse evangelho para a nova geração. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele chegava nos lugares, ele fazia uma leitura Leitura e ele geral. falava a língua das pessoas ali para que eles pudessem compreender a forma que ele queria trazer o evangelho para aquelas pessoas. Isso é muito forte porque alguns anos atrás foi demonizada a guitarra, a Já teve, bateria, né? já teve, Hoje em sim. dia o pessoal já veio aceitando a TV também, o pessoal demonizava. Hoje tem pessoas, né? Uma pergunta para você, pastor. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, o apóstolo Paulo estaria nas mídias? Rapaz, que pergunta interessante. Eu gosto que isso abre um pouco nossa forma de pensar. O apóstolo Paulo, se ele tivesse no nosso meio hoje, eu acredito que as mídias seria sim uma forma utilizada por ele para alcançar o máximo de pessoas. Eita glória. Porque ele vai utilizar a mídia da época, É, que é as cartas. olha aí, que pensa. Então o apóstolo Paulo, ele utilizou o que ele tinha no No momento. momento aí, já pega isso no seu espírito, irmão. Utiliza a ferramenta que você tem. Tipo, pastor. Exatamente. Então, assim, vamos imaginar que você vai fazer uma viagem, né? Antigamente, uma pessoa para ir daqui para a Bahia, ele ia de cavalo, demorava quantos dias? É, demais. Né? Uma pessoa, então, chegou o quê? Chegou o automóvel. Então, hoje ela demora quantos dias para chegar? E aí veio o avião. E agora? Ela demora quantas horas para chegar? Então, entenda, a evolução, ela bem utilizada, ela é uma ferramenta poderosa de Poderosa. evangelismo. Evangelismo, né? Que forte isso. Então, se a gente demoniza uma ferramenta que pode levar o reino de Deus para outra pessoa, é nós que estamos atrapalhando. Mas um ponto interessante é que quando essas mudanças veio, outras pessoas sempre se opôs a ela. Então, assim, por mais que a pessoa vai entrar na mudança que vai vir, irmão, vai ter pessoa que vai se opor. Teve pessoa que falou, não, o carro não vai dar certo, a TV não vai dar certo. Teve pessoas que acreditou, né? E foi, e hoje tá funcionando. Então, se você tá fazendo algo novo e você tá tendo resistência de algumas pessoas, irmão, é normal. Vai cumprir, não abre mão dos princípios, como o pastor bem disse aqui, vai levar o reino de Deus através das redes sociais, das coisas que tem, porque o que importa é fazer aquilo que Jesus falou, né? Ide e pregar o evangelho para todo mundo habitado, batizando, fazendo discípulo. Então, essa questão da cultura é muito forte. E a questão da educação, você acha que também é uma dificuldade? Então, falando de educação, a gente abre, né, um leque amplo, não somente para o cristão, mas existe um problema na educação do povo. Às Hum, vezes, eu creio assim, às vezes a falta de uma educação dentro da casa, dentro do lar, ela acaba acarretando uma dificuldade para o indivíduo na sociedade. Então, entendi. quando uma pessoa não tem uma base familiar, quando não tem um pai, uma mãe, ou um tio, ou uma avó que ensine os respeitos, ensine valores para para aquele indivíduo, ele vai sentir mais dificuldade de amanhã se adaptar da melhor maneira nos ambientes onde ele for. Então, o filho hoje, vou dar um exemplo, o filho que ele não respeita o pai, que ele grita com o pai, até muitas das vezes acontece até de agressões de filhos contra pai, é difícil um filho desse respeitar um professor na escola. Hum, É difícil um filho desse respeitar um pastor na igreja. Então, às vezes, a sociedade ela é um todo e a igreja está na sociedade. Então, se a sociedade tem um problema, esse problema pode se resvalar na igreja. entendi. Entendi. Então, é um problema que praticamente a igreja acaba sendo afetada por ele e a igreja também tem a solução para ele, né? Mas a igreja tem a parte dela, ela tem um limite até onde ela pode ir, porque não Exatamente. tem como a igreja fazer tudo pelo ser humano, que tem coisas que só cabe a ele fazer por ele mesmo. Mas uma questão Exatamente. interessantíssima aqui que eu acredito da educação é que tem muitos, por exemplo, músico mesmo, isso entra até na parte da cultura, que ele começou na igreja. O cara começou aprendendo um instrumento ali, começou a cantar, porque a igreja oferece esse bem social Sim. pro indivíduo também. Então isso acaba educando ele e tira ele até dos caminhos mal. Sim, esse ponto que você falou aí é muito maravilhoso porque a gente percebe. Eu acho que todo pastor,
toda pessoa que está na igreja sabe que as crianças elas gostam muito de instrumentos musicais. Há muitas crianças você vê, quando acaba o culto, muitos já vão para cima da bateria, vão para o lado do teclado. Então a igreja ela tem um papel não somente de salvação, mas ela tem um papel de educação, porque a igreja ela proporciona muitas das vezes ações que vai educar aquele indivíduo em algumas questões, discipliná-lo em algumas questões. Então tem pessoas que vai para a igreja, ali ele aprende a tocar um instrumento. Tem pessoas que vai para a igreja, ali ele aprende uma dança, porque tem igreja que tem ministério de dança. Tem pessoas que vão para a igreja, ele aprende uma arte. Ele aprende, tem pessoas que se desenvolvem até para falar. Tem pessoas que é tímido, começa a louvar, começa a ministrar, e a pessoa nem falava, agora está falando. Desenvolve a liderança também, né? Exatamente. Então ele vem para a igreja, ele aprende e ele vai usar isso na sociedade, porque ele vai poder usar isso no trabalho, ele vai poder usar isso na escola, ele vai poder usar isso na faculdade. Então a igreja tem esse papel. Porém, ele é um papel que é um trabalho contínuo, porque não é de um dia para a noite, é uma construção. Essa pessoa que chega na igreja, que ela não teve uma base, que ela não teve uma educação pontuada, e ela chega, ela vai passar pelo processo ali de entender para que isso se torne uma bênção na vida dela. Ah, entendi. Então, trazendo esse ponto, a dificuldade, tem essa dificuldade cultural de atravessar, de receber o novo e também estar preparado para ele, né? A gente tem que se preparar porque as coisas se renovam. A gente está falando aqui, já está lançando a tecnologia ali, Sim. já está vindo. Referente a isso, as tecnologias do futuro tá vindo que é a inteligência artificial. Meu Deus, hein? Você, como pastor, você acha que o pastor tem que se preparar para este novo que vai vir? Olha, essa pergunta é muito importante. A inteligência artificial é a nova onda do futuro. Está vindo com força total. Esses dias eu vi uma reportagem de um jornal que estava sendo feito por uma imagem, um holograma, né? Então eu achei super interessante porque fora isso que você falou, vai vir muitas outras coisas aí que são do futuro que vão colocar aí em prova a nossa adaptação, lembrando que nada substitui na verdade, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Porque por mais que venham as ferramentas artificiais e hoje elas vão montar o sermão que for, vão fazer músicas que for, existe algo que só o Espírito Santo faz. Eita glória. Por mais que venha as ferramentas, nós precisamos aprender a utilizar as ferramentas, usar as ferramentas, mas nós temos que ter esse alinhamento com o Espírito Santo. Porque não importa a ferramenta, não importa a ferramenta, se não tiver o Espírito Santo, ela é fadada ao fracasso. É um fracasso, porque é só o Espírito Santo que convence, né? Só ele. É igual aquilo, eu estava estudando que hoje estamos vivendo a geração que tem mais informação, mas a galera não sabe discernir essa informação e também usá-la. Então não adianta você ter um monte de informação, mas não saber para que serve ela. É até uma palavra que meio pesada a falar, mas é o que Jesus falou, é como jogar pérola aos porcos. Não Exatamente. sabe, tem muita informação, mas você não sabe usar aquilo que tem. Então você precisa pegar a informação que vai gerar vida em você, e isso que o pastor ele falou é muito importante, de você se encher do Espírito Santo, porque a transformação vem mediante a ele. Então não vai aí, talvez, né, possa ser que até alguns pastores vai querer pegar sermão de inteligência Nossa, artificial, né? eu acredito que já está acontecendo isso aí, mesmo antes da inteligência artificial, eu acredito que já está acontecendo isso no Google aí, que dá É, uns esboços prontos, né? Lembrando, aqui nós não estamos aqui demonizando, né, a não, pessoa que está ali pegando um esboço. É claro que na hora da pregação, um pastor ele sabe que o Espírito Santo ali, quando ele tem algo para entregar, ele vai usar a pessoa ali. Às vezes a gente faz um sermão, faz um esboço, mas chega lá, o Espírito Santo vai tocar no coração. E voltando um pouquinho, Beca, no que você está falando, sobre o peso da informação e da verdade que a pessoa aplica na vida. Então, existe uma diferença. Não adianta, tem pessoas que estudam demais e esquecem de aplicar. Então, não tem que ter um equilíbrio na vida. Não é você saber muito e aplicar pouco, e não é você também sair fazendo tudo sem saber o que você está fazendo. Não. É um equilíbrio. A graça e o conhecimento andam juntos. eita glória, pega isso no seu espírito, irmão. Vai pegando isso, vai anotando aí, porque o pastor ele está liberando várias chaves aqui, que se você praticar, como ele É bem bênção. disse, você vai viver coisas extraordinárias no seu ministério. Pastor, possa ser que tenha pastores assistindo a gente, pode ser que esteja jovens também,
assistindo a gente estão trazendo de novo essas dificuldades da atualidade. Se você fosse pontuar assim, uma mais pessoal, qual você acha que é uma dificuldade bem pessoal assim, do falando da pessoa do pastor em si, não de você, mas dos pastores em geral, fazendo uma análise global? Uma análise assim que eu poderia pontuar, que eu acho que seria interessante hoje, eu vejo e converso com alguns amigos pastores também, é a falta de compreensão e o fardo espiritual e psicológico que os pastores têm sofrido nessa geração. Eu acho que, se você for ler a palavra de Deus, você vai ver muitos homens de Deus, profetas ali, que passaram momentos muito difíceis, perseguições, tribulações, muitas coisas na área psicológica. Hum, E hoje, com a tecnologia, com a nova mudança das informações, os pastores também têm sofrido muito, muito nessa questão psicológica, sentimental. Então eu vejo que tem muitos pastores hoje que às vezes abandonam até seus ministérios. Tem pastores hoje que entregam a igreja. Tem jovens hoje que entregam seus ministérios, entregam seu cargo na igreja ou sai da igreja porque as pressões, porque a falta de compreensão, a falta do amor que é falado no púlpito e é esquecido no meio da comunidade. Então, as pessoas estão olhando. Hoje nós estamos na época da tecnologia e isso mostra muito as nossas atitudes, as nossas reações. Então, as pessoas estão muitas das vezes ficando de uma forma superficial. Então, a gente fala sobre algo que nós muitas das vezes esquecemos de viver. Então, tem hum, muito pastor sofrendo hoje porque não se sente valorizado na sua congregação, não se sente muitas das vezes, não sente o amor da igreja. Tem pastores que muitas das vezes ele visita 20 pessoas, 30, 40 pessoas por ano, mas quando ele está doente, ele não recebe uma mensagem. Então existe uma cobrança sobre a vida de muitos pastores e existe muitas das vezes pouca doação de amor. Não estou falando, estou falando de atenção e afeto para essas pessoas que são importantes na vida do membro de um cristão. entendi. Mas esse ponto aí, ele entra até na parte cultural. Por quê? Porque a gente adquiriu isso dos americanos. De o quê? De pegar um pastor, colocar um cara lá, e esse cara tem que fazer tudo. Esse cara tem que ser psicólogo, tem que ser mecânico, tem que arrumar pia, tem que É, dar conselho, tem que pregar bem, tem que ter uma eloquência. Então aí jogou tudo lá nas costas do cara e a membresia pensa que o cara tem que fazer tudo. Aí eu acredito que entra naquele ponto do equilíbrio, do pastor também aprender a falar o que está lá nos 10 mandamentos, mas não do que sim, é, para estar vivendo esse equilíbrio, para não estar sendo sobrecarregado, porque Jesus, quando veio, uma das promessas mais lindas de Jesus é: vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. meu Deus, Então, quem trabalha para Cristo não tem que se fadigar. mesmo, né? Então, Jesus já chama para perto e fala: ó, eu não te chamei para você se fadigar. Se você está se fadigando, possa ser que você está fazendo o seu trabalho e não aquilo que eu chamei você para fazer. Então, acredito que entra nesse ponto do equilíbrio, de a pessoa buscar esse equilíbrio. Do mesmo ponto que você falou de ter muita informação e também saber usar ela, né? Saber Uhum. usar essa informação. Mas esse ponto que você falou é muito importante também, da questão de você visitar um monte de gente e na hora de você precisar, ninguém mandar uma mensagem. Então, aí já abre para fazer mais uma pergunta. Você cuida de muita gente, mas quem é que cuida de você? Mas interessante, né? E quando a gente fala uma pergunta, você já abre Um leque para um outra. leque para outro questionamento, né? Graças a Deus, hoje, eu, como pastor, respondendo por mim, acredito que Deus sempre prepara pessoas que você sabe que você pode contar, né? Uhum. Eu falo isso em relação a muitos pastores que você vê que eles andam muitas vezes desanimados e eles queixam mesmo dessa falta do carinho, do cuidado. Muitas vezes a pessoa que ele ajudou, que ele cuidou, às vezes vai embora e não dá nem um tchau ali. E um pastor, ele tem um amor, ele tem um coração, ele tem um sentimento e ele sofre muito. Então, a pergunta que se fez para mim, quem cuida hoje, primeiramente, quem cuida da minha vida é o Senhor Jesus. Aleluia. E ele preparou pessoas que estão ali do meu lado, que eu vejo que se eu precisar, eles vão me ajudar, trabalham comigo na obra do Senhor.
amam ao Senhor Jesus, porque não adianta ter pessoas do lado, tem que ter pessoas que amam Jesus, que amam propósitos. Então, e isso vai ajudar muito. E os pastores também têm sofrido nessa questão, porque a pressão que você falou aqui das pessoas pensar que o pastor ele é super ele é um homem superior aos demais. A gente precisa desmistificar isso, porque Uhum. um pastor, ele também tem sentimento, um pastor também tem família, um pastor também tem filho, um pastor também tem uma missão, e um pastor também ele tem as mesmas dores na sociedade que uma pessoa normal ou um membro normal tem. Então a gente precisa ter um pouco, abrir os olhos, porque às vezes a gente quer um herói, um super-herói. Eita. E não é essa a missão de um pastor aqui, não é. A missão do pastor aqui é cuidar da ovelha que nem é dele. É A ovelha não é do pastor, a ovelha é de Cristo. amiga do noivo, né? Uau, se você entender isso, o pastor da tua igreja, a pastora da tua igreja, da tua denominação, ela é aquela pessoa que está cuidando de você para entregar para Jesus, que ele é o pastor. Eita, E o glória. jeito que você trata o seu pastor e a sua pastora é o jeito que você trata Jesus. É isso Não aí. que ele seja Deus, mas se ele está cuidando de você para levar para Deus, o mínimo é cuidar com amor, com respeito, sabendo que é claro que nenhum homem ele tem que substituir o lugar de Deus, mas o mesmo amor que um pastor tem que ter para uma ovelha, eu acredito que a ovelha também ela precisa demonstrar esse amor para o seu pastor. Eita, que isso é forte. Então você aí que está aí na sua denominação, reveja bem os seus conceitos referente ao pastor. Também é necessário orar por ele também, como ele ora por você. Ter essa reciprocidade, né? Reciprocidade Reciprocidade. para estar fazendo essas questões. Então, nesse ponto você deu um feedback aqui muito importante que um pastor que cuida do outro precisa de outras pessoas para cuidar dele também. Porque é um ser humano, você torce para um time, você Sim, tem um hobby. sim, Então, não é Jesus mesmo quando veio aqui, ele não quis ser um super Deus, ele foi um ser humano um que ser humano. chorou, que pediu ajuda para os amigos não conseguiu ajudar ele no momento, mas olha, o Filho de Deus pediu ajuda, então quem pode dizer que um pastor, um líder, alguém que está na frente não vai pedir? E aí também, negão, entra no ponto da pessoa porque ela pensar, e aí eu acredito que é erro de diagnóstico. A pessoa tá lá na frente e fala, poxa, se eu falar que eu estou passando por tal dificuldade, isso vai soar como fraqueza. E aí não fala e aí se submete a viver com isso e aí chega uma hora que estoura tudo. Então ela não está sendo sincera consigo mesma. Ela está tentando ser um super-homem, um super-herói, e a palavra diz que a gente é um ser humano. E o ser humano Acontece. erra, falha, precisa de ajuda, e quando precisar de ajuda, tem que pedir, porque não tem como a pessoa adivinhar que ele está passando por isso, né? Então tem que ter esse bate-papo de Sim, conversar e falar, poxa, é igual a Jesus. Jesus falou, eu não estou bem, mano, ora comigo. sim. Eu também, ora comigo. E aí o pessoal vem, vai ter esse acesso para estar conversando e estar falando mais sobre isso. Mas isso é muito interessante, muito importante também. E referente a essas pessoas querer deixar de ser o super-herói e se abrir para as outras, falar das mazelas, porque embora tenha um cargo, é um ser humano como qualquer outro. No meu caso, como pastor, eu aconselho esse pastor ter pessoas com quem ele possa conversar, contar. Se ele precisar de ajuda, essas pessoas auxiliar. Por quê? Tem assuntos também que não pode ser aberto com muitas pessoas, porque não Uhum, tem sabedoria e maturidade. E também entra aqui uma questão da maturidade. Tem muitos pastores que não tiveram ainda uma experiência para ter essa maturidade para entender que eles não são super-heróis. Porque, uhum. infelizmente, tem pastores que confundiram isso aí. E tem pastor que fala: se eu não for, a igreja acaba. Se eu não fazer, a igreja. Se eu não tiver, a igreja é eu que não. Não é É, assim que acontece, não é assim que é funciona. equivocado É isso, né? equivocado, porque a igreja é de Cristo. E se ele não tiver, ela não vai. Se ele não tiver, se Jesus não tiver na igreja, pode ser uma reunião de qualquer coisa, mas não é uma igreja. Uhum. Jesus precisa ser o centro da igreja. Então, o pastor, ele precisa ter pessoas não somente para aconselhar ele nos dias maus, mas ele precisa ter uma pessoa para aconselhar ele em decisões importantes que vai influenciar na vida de outras pessoas. Ele precisa ter confiança na equipe dos seus conselheiros. E esses conselheiros têm que ser pessoas que temem a Deus. Uhum. Porque não adianta você ter uma pessoa super inteligente se ela não tiver o temor do Senhor. Ela pode construir um prédio,
mas ela não constrói uma ponte que te leva a Deus. Eita, isso é forte, hein, irmão. Você pode repetir isso, olhando para aquela câmera para falar É, assim, tem alguém assistindo, fala de novo, você não é pode. importante, uma pessoa muito inteligente, estudada, ela pode construir um prédio, mas se ela não tiver Espírito Santo, ela não pode construir uma ponte que te leva para Deus. Eita glória, meu Deus, irmão. Pega isso, já Pode. bota aí nos comentários, já se inscreva no canal, já ative o sininho da notificação e sai mandando para todo mundo aí, porque tá muito forte aqui, né? Continuei, interrompi. E aí é isso que a gente precisa saber. Tem muitos pastores hoje que ele leva uma administração, uma carreira solo. Então ele que faz a decisão sozinho, ele que as estratégias é tudo ele, tem que ser tudo do jeito dele. E nós já aprendemos que com Cristo nós somos uma comunidade. Hum, E uma comunidade ela não serve para servir somente os meus conceitos ou as minhas ideologias. Nós, como igreja, estamos aqui para servir. Então, servir, isso muitas das vezes refere-se a uma estrutura maior do que uma ideologia. Igual nós hum, falamos aqui no início, princípios bíblicos não mudam, mas opiniões e ideias para um bom desenvolvimento da comunidade precisam ser eita. aplicadas. Uhum. Muitas das vezes, na minha caminhada cristã, tive ideias que não eram a minha. Eu tive minha opinião, outra pessoa teve outra, outro teve outra. E quando nós juntamos as ideias, a maioria não foi o que eu pensei, mas foi bom porque foi bom para a comunidade e eu apoiei também. Eita glória, isso é Então isso cabe à interessante. humildade dos pastores. Às vezes a pessoa chega para dar uma ideia para o pastor. Acontece isso, né? A pessoa Uhum. chega para dar uma ideia para a igreja melhorar, uma ideia para. E ele não quer nem pensar. Ele já bloqueia aquela pessoa, exclui aquela pessoa. Você quer me ensinar a ser pastor? Você quer. Então isso acontece. Então tem pessoas que vêm ali com ideias bíblicas, cristocêntricas. Então um pastor ele precisa estar pronto para ouvir. Ou seja, ele não governa sozinho, né? Não governa sozinho. Na verdade, ele só é um servo do rei. Eita, então é isso, meu irmão. Se você quer, tem até um ditado que diz: se você quer chegar mais rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, ande com pessoas do lado, que É, você vai dessa ir bem forma. mais longe. Muito Então bom. é isso, é coisas maravilhosas que Deus está fazendo aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém, Amém? eu creio. Pastorzão, e referente ao estado psicológico do pastor, porque eu até vi um vídeo de um rapaz falando que se um pastor tem problema psicológico, ele não tem que buscar ajuda de um profissional. Eles falam que isso é frescura, ele fala que isso é espiritual, e é comprovado, né, pela psicologia que de fato, quando a pessoa está passando por esse momento, ela tem que procurar a ajuda de um profissional. E referente a isso, qual é a sua opinião? Se o pastor, quando tá com esse problema psicológico, ele tem que buscar um profissional da área ou ele tem que orar e pedir que Deus faça a parte, como alguns pensam? Essa é uma pergunta muito importante, muito relevante, e nós temos que deixar bem claro aqui para nossos telespectadores que um Uhum. pastor ele é um ser humano. Eita. Ele é um ser humano, então ele pode ter momentos de estresse, momentos de enfermidades, momentos de lutas constantes. E isso tudo pode afetar o seu psicológico a ponto dele precisar de uma ajuda, sim. Antigamente nós não tínhamos casos, né? Como hoje nós temos de muita depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Essas doenças é considerada como mal do século. São doenças Uhum. novas, são situações novas e nós passamos aí um mês de setembro reconhecido como Setembro Amarelo, Amarelo. que faz uma alusão a um olhar mais atencioso para essas questões, não somente no caso de um jovem, de uma mulher ou de um em toda a sociedade. Então também isso chega até pastores, por quê? Porque eu até estou escrevendo um livro a respeito disso. O nome do livro é O Pastor, Os Pastores e os Leões, que é um livro que fala sobre as emoções Eita e por que glória. muitos pastores têm até tirado suas próprias vidas, não só Olha. pastores, como líderes, como missionários, como músicos, têm tirado a sua própria vida e às vezes a pessoa não entende o que levou essa pessoa a chegar até isso. Então nós precisamos entender. Assim como a evolução chega na saúde para abençoar a vida das pessoas, essas áreas também chegam para abençoar. Então tem que quebrar esse preconceito. Tem pessoas que precisam de uma ajuda, de um profissional. Tem que quebrar esse tabu. Tem pessoas que têm um preconceito. O pastor foi em um psicólogo. Como é que o pastor vai num psicólogo?
Então a gente deveria pensar por que que um pastor também vai fazer um exame de vista, então? Por que que É, um pastor vai fazer um exame de sangue? Por que que um pastor vai fazer um tratamento? Então, é a área da saúde. A gente tem que tentar tirar um pouco desses tabus. E isso é cultural, hum, porque as pessoas pensam que um pastor não pode ficar doente porque ele ora por cura. Um pastor não pode passar necessidade porque ele ora por prosperidade. Um pastor não pode perder o emprego porque ele tem que. Então, tudo as pessoas olham para o pastor como aquela referência maior, mas um pastor ele é um ser humano também. Assim como outros precisam de auxílio e tá aí tantas ferramentas, um pastor também precisa. olha aí. Então, irmão, se você está passando por algum momento assim, é válido você buscar ajuda para você entender, porque o entendimento que Deus deu para um psicólogo, para um médico, ele também está louvando a Deus na área e na profissão dele. Do mesmo jeito que o ministério do pastor está abençoando a vida do outro, o médico, o psicólogo, né, também está aí para te Exatamente. ajudar, porque tudo isso vai fazer manutenção na sua vida para você viver bem. E Jesus, quando veio para o mundo, falou isso, que aquele que conhecer ele vai viver uma vida bem-aventurada. Bem-aventurado é você viver bem. Então você precisa se cuidar, você precisa se buscar ajuda e dessa forma você vai estar louvando a Deus e o autocuidado gera cuidado no outro. Porque se um pastor sentiu que ele precisa disso e vai buscar ajuda, pode ser que os seus liderados também falem, poxa, eu vou também, porque se ele foi, eu também vou ir. E acaba indo, e ele E, acaba, a pregação faz mais sentido ainda. claro, e isso é amor. Um pastor que não se cuida, ele não cuida das ovelhas. Eita, olha aí, ó. Se um pastor ele não cuida dele mesmo, como é que ele cuida das ovelhas? Então tem situações, como nós estamos tratando na área psicológica, e a pressão do momento é uma pressão psicológica, é depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É o que está acontecendo nessa nova sociedade devido muitas informações, muitas pressões, muitas ocupações. Então, um pastor que ele cuida dele para poder cuidar do povo de Deus, ele está amando a Deus. Eu até arrisco a dizer, um pastor que ele ama a si mesmo, ele ama a Deus. Eita, glória, olha aí, meu irmão. Então, o autocuidado gera cuidado no outro. Então, cuide-se de você e assim você vai estar fazendo uma liderança eficaz. Pastor, também tem um ponto, entrando aqui nesse ponto da psicologia, que o pastor recebe um avalanche de mensagem. De pessoa que morre, de outro que nasce, de outro que está passando por problema, de outro que foi esfaqueado, de outro que bateu o carro, ou seja, é um monte de avalanche, é tipo um caminhão que chega lá no seu caminhãozinho e joga tudo e fala, se vira que você tem que dar conta disso aí. É, Como é que faz para administrar as demandas de tanta coisa que vem? isso é uma verdade na vida de um pastor. E quanto mais pessoas Deus agregar ao seu ministério, mais demandas dessa magnitude esse pastor vai ter. Hum, Imagina que um pastor, ele hoje está celebrando um casamento, pode ser o mesmo pastor que recebe uma ligação de um membro da sua igreja que perdeu um filho ou uma filha, ou um esposo. Então, olha o choque de informações. Olha o que vem na vida de um pastor. Aí vem outra informação de uma briga de um casal. Aí vem outra informação de uma pessoa que tentou suicídio. Então, eita. tudo isso, quanto maior é a comunidade de fé, mais são as dificuldades relacionadas a esse tema. Por quê? Porque um pastor ele precisa ter esse autocontrole e esse equilíbrio emocional. É claro que a gente vai ter esses desafios constantemente. Quanto mais vai chegando pessoas, nunca vão parar. A obra não para, as dificuldades não param. As pessoas precisam de ajuda. Mas um pastor, ele precisa entender que ele é uma ponte. Ele não é aquele que sustenta todas as coisas em suas costas. Então, o Hum, pastor ele é um auxiliador. Você que é pastor, você que é líder, você que está me ouvindo aqui, você não pode absorver tudo isso para a tua vida e levar como se fosse seu. Não. Nós temos que levar o refrigério e o consolo de Deus para essas pessoas e a direção de Deus para essas pessoas. Porque se esse pastor ele tomar todas essas informações sobre si, ele não vai suportar. eita. Ele não vai suportar a pressão. Porque ele não foi chamado para isso. O lugar dessas pressões é aos pés da cruz. Eita, glória. Então, quando esse peso, esse caminhão de situações vier sobre a vida de um pastor, ele tem que pegar aquele caminhão, dar uma resinha e direcionar aos pés da cruz. Eita, É glória. assim que Eita. ele tem que fazer. Porque o pastor que pega esse caminhão de problemas e derrama sobre si, ele está
ele está assinando a sua destruição psicológica e espiritual. Eita, então não é porque chegou até ele que ele tem que resolver isso do jeito dele. E ele não pode. Não, olha Tem aí, ó. situações que é um conselho, tem situações que é Deus. Tem coisa que é conselho bíblico, o pastor tem a sabedoria para aconselhar, mas tem situações que é Deus. Tem situações que é um abraço, sem palavras. Então o pastor ele precisa ter a sabedoria para identificar e diagnosticar. Mas as maiores pressões onde o homem não pode fazer é nos pés da cruz, é Deus que faz. Eita, glória. Abrindo mais um pouco o leg nessa questão, quando chega um assunto assim para um pastor, para uma liderança, como ele faz um discernimento se é espiritual ou se é psicológico? Boa pergunta, boa pergunta. Hoje, devido a essas novas funções de psicologias, né, de problemas relacionados a pressões, a pânicos, a síndromes, né, vem muitas situações que a pessoa tem que ter um discernimento para poder saber o que está acontecendo. Um pastor hoje, ele precisa se preparar, não Hum, somente na sua área como pastor de igreja, mas também em outras questões. Por quê? Porque a sociedade vai trazer essas questões. Então não adianta, você pode fugir para onde for, mas vai chegar um momento que você vai ter que identificar que nem tudo é espiritual. eita, aí, ó. Porque já teve um tempo que se a pessoa batesse o dedão na parede, era o É, diabo. diabo. O diabo que se batesse, se encostasse o carro na parede, foi o diabo. Não foi não, foi o irmão que dirigiu errado. Se acontecesse uma coisa assim, né, tudo atribuir ao inimigo. Então você tem que ter esse discernimento, e esse discernimento vem de você se conhecer em Cristo, analisar e estar preparado para essas novas demandas. É a mesma coisa de um computador. Se você trazer um computador antigo, limitado, e colocar um programa novo, ele não vai rodar. Hum, Então ele vai tentar rodar com o que era antigo. Então garantido. por isso que tem muitos pastores hoje querendo tratar doenças novas com remédio antigo. Eita, e não, no mesmo pau que dava em Chico, não pode dar em Não Francisco, dá né? porque mudou a sociedade, mudou a visão, mudou a cultura, mas não pode mudar a essência e os princípios bíblicos. Eita, glória. Então, mediante a tudo isso, resumindo e passando para vocês aqui, o pastor está dizendo que vocês precisam se atualizar com as demandas que vêm, Atualizar com as sem demandas que vem. perder os princípios. Exatamente. Porque tem problemas que vai ser que talvez o cara, por exemplo, trai a mulher, você não vai orar. Isso aí é problema de caráter. Tem Sim. que conversar e direcionar o cara para estar resolvendo essa questão. Então, para a pessoa ter esse discernimento, ela precisa buscar, né? Pegar a sua ferramenta que tem, Sim. afiar para quando vir essa demanda, ele saber cortar e ser bem assertivo nesse ponto aí. E a questão da espiritualidade, que tem muitas pessoas que pensam que porque aí volta naquele ponto, né, da cultura americana que o pastor tá lá, ele tem que fazer tudo. Mas qual é a sua opinião referente a este ponto de espiritualidade? Você acredita que o pastor, por ser o pastor dessa denominação, ele precisa ser aquele que ora mais, que busca mais, que queima mais, tem que ser a referência de uma vida de santidade com Deus? Olha, essa pergunta é muito importante, muito relevante para o nosso tempo. Você falou aí de um perfil de pastores americanos, não é isso? E você pode ver que quando você vai pesquisar, as igrejas americanas, muitas delas usam a foto do pastor na placa da igreja, do lado de fora. Então você vê que já é um holofote para as pessoas olhar para o pastor. E a igreja brasileira quer copiar Quer isso copiar de isso? todas as formas, traz essa imagem e coloca sobre o homem um poder que é de Que Deus. é de Deus E aí. aí não vai dar certo no final da história, a gente já sabe onde termina, quando você Uhum. troca a glória de quem é devido. Nós não podemos tirar a glória, a honra e o foco de Deus para dar para homem nenhum. Não ser, independente da sua escolaridade, de se ele faz a pessoa levitar no culto, se ele roda no mistério ou não, a glória A glória precisa de ser de Deus. Deus. Aí tá Como glória. vou repetir aqui de novo, um pastor, ele só é um servo do rei. Ele é Uhum. aquele que. E voltando para a área da espiritualidade, um pastor, ele faz um papel de referência. Não pode ser forçado. Ele não Uhum. pode tentar demonstrar se ele quer ter uma saúde, que nós estamos falando de emoções, de uma pessoa, de um desafio. Um pastor, ele não pode
tentar demonstrar aquilo que ele não é. Tem Uhum. muitas pessoas que eles tentam demonstrar que são de oração, tentam demonstrar que são de Deus, tentam demonstrar que são de leitura bíblica, tentam demonstrar isso tudo para a sua igreja, mas no fundo é somente o exterior, é somente as redes. Então o pastor ele precisa sim ter uma vida com Deus, ele precisa orar, ele precisa ler bastante a palavra de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, mas isso precisa ser de verdade. Hum. Não é fazer isso para mostrar para a sua igreja que ele faz. Ele precisa ser. A igreja não precisa ver ele lendo para saber que ele conhece. Uhum. A igreja não precisa ver ele orando para saber que ele tem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, muitas das vezes, não é mostrada quando você está de joelho na igreja e as pessoas estão te dando. A espiritualidade com Deus é demonstrada quando você está na sociedade de pé. É isso aí. E vem as demandas. Quando vem as demandas, as dificuldades, você vai ver. Porque as dificuldades é como uma peneira. Penere Na sabe hora que distinguir. joga para cima, o que é ruim vai embora e o que é bom fica. Então, essa é a diferença de um verdadeiro, de uma verdadeira pastor, ou uma pastora que cuida de uma igreja e vive a palavra de Deus, e aquele que só criou um bezerro de ouro. Posso falar assim? Pode. Vou a fundo aqui agora. As pessoas criaram um bezerro de ouro. Tem muitas pessoas hoje criando em seus líderes bezerro de ouro. Não é porque as pessoas estão criando um bezerro de ouro que ele é Deus. Hum, Não é porque as pessoas acham que aquela pessoa é de Deus demais, ele não é Deus. Deus ele precisa estar no lugar dele e nós servos. Então o pastor ele precisa ser uma referência não somente para mostrar, ele precisa ser na íntegra, na vida. eita, vamos lá. Outra pergunta referente a nessa resposta que você deu. E como a igreja identifica se é forçado ou se é que vai fluir na vida deles? Olha, eu aprendi, Rodrigo, na minha caminhada com Deus, eu já passei muitas situações ministeriais, muitas dificuldades mesmo. Um pastor que está me ouvindo aí, que tem mais de 20, 30 anos de ministério, sabe as dificuldades que é. Você passa por muitas situações, muitas bênçãos, mas também muitas situações de aprendizado mesmo, de dores, de lágrimas. E eu acredito que uma das coisas que vai mostrar para a igreja a índole, a fidelidade e o caráter dos seus pastores é o dia a dia, é o tempo. Hum, Porque o tempo, a pessoa pode fazer o que for, mas o tempo ele vai colocar tudo no seu tudo no lugar. seu lugar. Se a pessoa ela faz aquilo, se ela é aquilo que ela professa, se ela crê naquilo, o tempo, dia após dia, vai mostrando. Então, assim, não é inteligente a pessoa também criar um julgamento. Ah, essa pessoa não é. Não. Eu não posso dizer, eu não posso dizer o que a pessoa é. Porque Deus pode mudar todas as coisas. Uhum. Hoje você vê uma pessoa que você não dá nada e amanhã ele é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Na Bíblia tem pessoas que eram totalmente desprezadas, excluídas, e acaba sua história em um lugar de reis, em um lugar de profetas. Então, a gente não pode nunca olhar para uma pessoa e dizer o que ela é, o que ela não é. Mas, irmão, uma coisa é certa: os frutos sempre mostrarão o alimento da árvore. Eita glória, é isso aí, porque Cristo falou que você analisa uma árvore pelo fruto Pelo dela, fruto né? dela. Então vai fluir, não é tudo que é igual aquela questão, né? Quando você tá fluindo, o outro vê e quer aquilo, porque você tá fluindo, não é forçado, igual uma dama não precisa lembrar que ela é uma dama, as atitudes dela mostra que ela é uma dama. E também um ponto interessante que você falou é a questão da prática, do dia a dia. A dificuldade vai mostrar se ele está preparado para aquilo ou não, como foi no caso de Salomão, que recebeu a sabedoria e ele teve que colocar em prática. Aí que veio aquela demanda das duas mulheres que estavam falando que o filho é meu. E aí ele usou a sabedoria para resolver aquela questão. E aí o povo viu, poxa, esse cara realmente é um cara de Deus, sabe? Porque na demanda, na questão do dia a dia, ele mostrou que ele estava sendo foi preparado para aquele episódio ali ou para o reinado que Deus tinha para ele. Então acredito que a prática do dia a dia também de uma liderança mostra se ele está preparado para aquilo ou se ele está buscando, mas não pode cobrar, como a gente falou aqui, tudo da pessoa. Mas Exatamente. pelo menos se ela já está se preparando para cuidar de você, tem resposta que não vai ter, mas vai estudar para procurar para quê? Exatamente. Para cuidar mais.
Exatamente. E é interessante você falar sobre isso e usar um texto de Salomão, porque olha a questão do tempo e da época. Nós Hum, estamos falando de uma questão de uma ideia de Salomão de partir uma criança ao meio. eita, negócio Então, horrível, né? se você for trazer para a nossa cultura hoje, falar um negócio desse, a pessoa que está ouvindo fala, misericórdia, isso aí, É, já metade da pessoa sai da igreja. já é. Vamos fazer isso aqui agora? Então, por quê? Porque a cultura mostra ali a posição do momento. Tem hora que a gente não entende algumas coisas, por quê? Por causa da cultura, do tempo em que aconteceu. Então, hoje, um pastor ele tem muitas dificuldades nesse campo, por quê? Porque existe a diversidade de pessoas. Então, Uhum. dentro de um ministério, vai ter pessoas que têm diversos modos de pensar. Então, às vezes, um pensamento de um líder, às vezes ele se resguarda, porque ele sabe que tem muitas pessoas ali da comunidade que não pensam, que Não não pensa concorda. diferente. E hoje as pessoas muitas das vezes estão com dificuldade no contraditório. Hum, Às vezes às vezes, a gente anda com pessoas que às vezes quer falar a mesma língua com a gente. Só que a gente não aprende que às vezes as pessoas que falam outra língua é que nos faz buscar ser melhor e buscar a verdade. Nem uhum, sempre o que nós estamos pensando é a verdade absoluta. hum, Então, quando vem uma pessoa contraditória, muitos querem ela como inimiga e cancela. Mas essa pessoa que é um contraditório, ela pode ser uma porta para você se aperfeiçoar e descobrir se é isso mesmo. entendi. Ou seja, ela pode ser uma ponte para você romper, né? Para você romper. E Para você você cresce. romper. Então, você pode ver, a maioria das pessoas que cresceram foram pessoas que tiveram maiores dificuldades. Dificuldade, mas Por desafios, né? desafio, porque o desafio, ele é como se fosse uma pedra que amola a espada. Eita, isso aqui é forte, hein, irmão? O Forte, né? desafio é uma pedra que amola a espada, hein? E outra coisa, a espada é tua, varão. Se ele pegou essa visão aí, é tenso, né? Mano, então é isso. Esse ponto é muito, muito interessante da espiritualidade, de estar buscando, de não ser forçado, mas ser Exatamente. algo assim espontâneo, porque quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana lá, ela falou: quem é? Para eu poder adorar ele. Então eu acredito que se uma liderança apresentar Cristo para os seus liderados, a igreja vai adorar, vai fluir A liderança precisa apresentar a Cristo. Você Cristo. foi feliz nessa fala, por quê? Porque apresentar Cristo não é apresentar uma placa, não é Isso. apresentar um nome de um homem. Porque hoje nós estamos preocupados em divulgar a nossa placa, a nossa marca, né? Uhum. E às vezes nós esquecemos de divulgar Cristo. E aí entra uma questão que eu gostaria de falar um pouquinho sobre no novo formato do gospel brasileiro, Hum, né? Igrejas e gospel, o gospel brasileiro, a gente vê hoje muitas igrejas que estão sofrendo muito com, como é que eu posso dizer isso de uma forma que você compreenda? Tem muitas coisas acontecendo hoje que são coisas que fogem dos princípios bíblicos dentro das próprias igrejas. Isso tem servido de dificuldade para muitas pessoas até se achegar a Cristo. Porque às entendi. vezes quando um homem, um líder, ele abre mão dos princípios bíblicos, a igreja ela anda numa linha muito perigosa. Quando a gente acrescenta em um culto coisas que estão fora da palavra e que às vezes divergem com a palavra, ele está andando em uma linha muito perigosa e conduzindo o seu rebanho a uma linha muito perigosa. Então a gente precisa entender, e o pastor que está me ouvindo, não é importante, o importante não é só encher uma congregação. A missão de um pastor não é encher uma congregação, é encher um reino. Eita glória. E para encher o reino, não vale tudo para encher. Porque você pode fazer uma festa, as pessoas vão na sua festa, mas depois elas vão embora. Vai embora. Mas quando você tem uma cultura do céu, a palavra de Deus, ensina as pessoas a amar Jesus, essas pessoas sempre voltam. Eita glória. Porque elas não foram compradas por uma fumaça, por um show, por um nome ou por uma banda. Elas foram alcançadas pelo poder do evangelho. Eita glória. Isso é forte E é demais. isso. Então a fumaça, ela pode encher a igreja por um momento, e as atrações podem encher a igreja por um momento. Mas só a palavra que pode encher o reino de Deus para a eternidade. Eita glória. Só a palavra que faz a pessoa permanecer, né? Permanecer. Porque se você tá fazendo fumaça, você vai ter que fazer isso pro resto da vida, pro povo vir. Agora, se Exatamente. você fala da palavra, a palavra que sustenta, né? É Sustenta. o pão, né? É o pão que sustenta. E também o ponto que você falou aí é muito interessante da questão do relacionamento, porque em toda a palavra, a palavra vai dizer que Cristo, que Jesus, que Deus sempre está chamando o povo para o relacionamento.
E aquele que se relaciona com Deus, o outro vê, o outro percebe. Ninguém pede oração para quem ele sabe que não ora, que não Uhum. busca. Todo mundo sabe, porque assim, o corpo, que é os membros, que é a igreja, eles percebem. Aqueles que têm vida com Deus, aqueles que buscam, aqueles que oram, você pode ver. Eu já passei por algumas igrejas e eu vejo que tem pessoas que pedem oração para aquele que ele sabe que ora. Não é Aham. porque ora, sabe porque posta, mas a vida da pessoa, ela vem guardada com a unção do Espírito de Deus que vai falar, poxa, aquela pessoa é diferente, né? É igual as pessoas falam, pô, você tem algum brilho diferente. É, nos olhos, né? Isso, Reconhece. isso vem a questão do relacionamento. A pessoa se relaciona com Cristo, o outro vê e fala, poxa, eu vou ouvir você porque parece que você passa tempo com Cristo e eu quero ouvir também isso porque o que eu preciso é dele, não preciso de técnica, de estratégia, de homem, eu preciso de Cristo porque na final é ele que muda a nossa vida. E isso que você falou é interessante por quê? Porque as pessoas não vão pedir oração para uma pessoa pela pessoa em si. A pessoa vai pedir oração para uma pessoa quando ela vê Jesus na pessoa. Eita glória aí, ó. E aí Eita que é onde Deus. entra tudo. Então, assim, não que não seja. Às vezes eu falei aqui, eu quero deixar bem claro que não é errado você postar a sua leitura, você postar a Sim, sua oração. Isso é maravilhoso. Que isso seja não só uma verdade de uma capa ou de uns stories, mas que isso, isso seja a sua realidade. isso. Porque a sua realidade vai mostrar a sua essência. Então, igual você falou, a pessoa vai buscar ali, pedir uma oração para a pessoa que ela sente ali que aquela pessoa realmente. Então, essa pessoa não é a pessoa mais, é o brilho do Espírito Santo que tem nos olhos, que tem na fala, que tem no caminhar, que tem no proceder, que tem no testemunho, Eita glória, que isso é está tudo forte, hein? alinhado. E assim, Jesus ele chama para um relacionamento. É isso aí. Jesus ele chama para um relacionamento. Então, quando você se entrega a ele, meu irmão, é uma coisa maravilhosa, porque Jesus ele não quer simplesmente fazer uma visita. Hoje tem muitas músicas, visita, É. passa. Não, Jesus não quer nem te visitar, não quer só passar, ele quer habitar. Eita glória, Essa é a meu Deus, hein? diferença. Às vezes tem pessoa correndo atrás da vida toda, me visita, visita meu lar. Não, Jesus não quer visitar, ele quer habitar. Quer habitar. Essa é a diferença. E quando ele habita, você vai ser essa pessoa que as pessoas vão pedir oração. Meu Deus, isso é forte. Eu tava até no culto hoje, essa música tava no meu ouvido toda hora, falando que ele não quer só fazer uma visita, mas quer habitar, É né? forte, né? E ele só habita em um lugar que tem relacionamento. Meu Ninguém Deus. vai ficar em um lugar que é ignorado, Meu Deus que do você céu. fala e o outro não responde, não te escuta. Jesus amado. Então você precisa se relacionar e no relacionamento você vai passar a vida. Igual no caso de, acho que Eliseu, que a mulher lá chegou, falou com o servo dele: Ah, você tá tudo bem, seu filho? Ela falou: Não, eu quero falar com o profeta. Uhum. Ela nem quis, não, eu quero falar com quem tem contato direto. É, Com quem que eu, não, mas tá tudo bem, não, eu quero falar. E quando chegou na presença do homem de Deus, né, do profeta Eliseu, ela desaba, ela chora, e o cara ora, e aí Deus pega e faz. Então, irmão, é muito importante ter uma vida, sim, com Deus, de relacionamento. Legal, pegando esse ponto aqui também, porque assim, tem, referente a você, que é pastor, que está na liderança, tem muitas demandas. Então, chega um tempo que as demandas até pode roubar você da intimidade. Porque aí entra aquele ponto do equilíbrio. Porque talvez tem tanta coisa para fazer e se você não tem esse cuidado de falar, poxa, não é porque eu sou pastor de lá que eu tenho que estar em tudo, em fazer tudo. Eu preciso buscar Deus também, porque vem muita demanda, muito caminhão jogando problema para você, então você tem que estar filtrando isso daí. Então chega um momento que o serviço rouba você da intimidade. Como é que faz para. Nossa, interessante. Essa pergunta é maravilhosa, chegou num momento muito bom. Por quê? Porque quando a gente inicia um ministério, às vezes, pode ser que tenha algum pastor que começou do zero aí, alguma pastora, então a gente sabe que é trabalhoso, né? Tem Uhum. pastor aí que ele louva no culto, que ele faz apelo, ele prega, ele vai lá e recolhe a oferta, ele faz a oração final e ele faz tudo na igreja, ele faz visita, ele vai faz campanha no lar, ele vai para o monte, ele faz tudo no momento do trabalho. E eu já fiz muito isso. E não é que seja algo errado, mas é importante ficar atento a esses sinais que você citou aqui. Tem momento que você precisa, mas quando Deus começar a mandar um povo, uma equipe para estar com você, começa a distribuir, porque um pastor ele não precisa fazer tudo. Um Hum, pastor ele não precisa estar à frente de todas as coisas e fazer tudo.
Às vezes, quando eu sou um pastor e eu quero cuidar de um departamento, eu esqueço de ser pastor. Entendi. E eu me foco num departamento e eu me esqueço de ser pastor. E o pastor tem que entender que ele é um pai, Então. que ele é um profissional na sociedade, que ele é um amigo, que ele é um irmão, que ele é um filho de uma senhora, que às vezes ele esquece até de mandar uma mensagem. Hum, Ele é filho de um senhor, que às vezes ele esquece até de mandar uma mensagem, pai. É isso que a gente precisa entender. Um pastor, ele é um ser humano, ele não pode estar se sobrecarregando, entendendo as demandas que ele está passando. E cada pastor que está ouvindo aqui, ele tem a sua demanda do momento, mas ele precisa entender, ele não precisa fazer tudo. Ele hum, não precisa ser aquela pessoa que está em todas as coisas, resolvendo todas as situações. Uma igreja é um corpo, e um corpo são vários membros, e eita cada um glória. tem sua função. Eita glória aí. E quando o pastor entender isso, ele para de querer ser pé, mão e pescoço ao mesmo tempo. E quando ele para de ser pé, mão e pescoço, ele se torna pastor e cuida do povo que é de Deus. Eita glória. Então, meu irmão, vai pegando isso daí, vai pegando isso, vai anotando e também vai praticando, né? Não adianta você ter Praticando, toda né? essa informação e não saber usar. O pastor Eli já está nessa caminhada de pastor faz quantos anos? Olha, no pastoreio, eu vivi, né, graças a Deus, quando minha mãe me apresentou o evangelho, né, que era criança, eu via minha mãe orando. Eita, Eu olha via que minha mãe benção. orando por mim. Então, minha mãe me apresentou o Evangelho de Cristo e foi um dos maiores presentes que uma mãe pode dar para um filho é apresentar Jesus para ele. Talvez você que está me ouvindo é mãe, o maior presente que você pode dar para o seu filho é apresentar ele para Jesus e deixar que Jesus seja o Deus da vida dele. Eita Então, glória. eu via minha mãe orando, minha mãe me levava para a igreja e quando eu me converti, a minha caminhada com Deus foi sempre na igreja. Né? Participei dos jovens, participei de louvor, participei de coral, participei de líder de ministério de louvor, líder de jovens. Eu tive por isso que eu falo, a igreja é uma faculdade, né? Que a igreja te Uhum. pega ali de pequeno, se você tiver naquele contexto, você vai crescendo Vai sendo ali e formado, né? vai sendo formado ali, né? Então, como pastor, eu já tenho, não me recordo bem, mas já tenho um pouco mais de uns 10 anos aí, tem aí uns 5 uns 4 anos de liderança de jovens, tem mais uns 3 4 anos de líder de louvor. Então, eu sempre vivi nesse Nesse contexto, contexto. nesse contexto. Por De, isso que é tão importante esses temas, porque uhum. tem muitas pessoas que estão iniciando agora É, e estão tendo essa dificuldade, tem pessoas que ainda vão iniciar e essas informações servirão para você. já se virar, porque o IBGE postou, né, alguns anos aí que o público evangélico está crescendo muito. E Nossa. glória a Deus por isso, né? E Tá glória a abrindo Deus mais por igreja isso. do que bar. Exatamente. Então a pessoa pegar uma informação dessa para começar já é muito bom. É muito bom. É interessante esse pastor que está me ouvindo, ele não se esquecer dos princípios bíblicos. Porque a gente ora a Deus e quer que abra mais igrejas mesmo. A gente quer que Uhum. abra mais igrejas. Mas a nossa preocupação é que igreja, que base essa igreja está recebendo. Hum, Então, às vezes, não é só por abrir igreja, que é uma benção. Qualquer igreja na sociedade, ela vai ser uma benção, que ela vai ajudar a sociedade. Mas existe um plano maior do que uma ajuda para a sociedade. A igreja é um plano eterno. eita Então, glória. eu posso abrir uma igreja que seja como se fosse uma ONG. Entendi. Então, a gente tem que entender. A igreja tem papel social, a igreja tem papel na sociedade com abençoar casas de recuperação, missões, missionários. A igreja tem todas essas demandas. Mas o foco da igreja é o reino de Deus. Reino de Então, Deus. se a gente pode ser uma igreja, abrir igreja em vários lugares e fazer muitas coisas. Mas se a gente se esquecer do objetivo, se a gente pontuar aqui, qual o objetivo? Em poucas palavras, vamos resumir, qual o objetivo da igreja? A gente tem que entender que é levar Jesus e as boas novas de salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eita glória, meu irmão. Irmão, infelizmente já estamos caminhando aqui para os nossos momentos finais aqui. Mas tá muito bom. E se você chegou até aqui, escreva aí nos comentários. Ó, cheguei até aqui. Curte, compartilha, se inscreva no canal também, que a gente vai sempre estar trazendo pessoas aqui, amigos, para estar abençoando a sua vida aqui dessa forma voluntária, né? Tá trazendo informações aqui da sua vida de anos, passando para pessoas. Tem muita pessoa que começa e não teve alguém com quem sentar e aprender, né? Nossa, E hoje, através dessas redes sociais, a gente pode começar bem, né? Não começar de qualquer jeito errando. Podemos começar bem. exatamente. Talvez algo que você vai demorar 10 anos para aprender, em uma hora
assistindo esse podcast, a pessoa pode aprender, né? Maravilhoso, né? Vai economizar 10 anos da sua vida, meu irmão. Você só Exatamente. não pega isso se você for doido. Então, pega isso daí, anota, pratica, que Deus vai fazer grandes coisas aí na sua comunidade, na célula também, né? Na cela, no Você, seu pequeno grupo, né? seu pequeno grupo, em tudo que tem pessoa, faça isso que o pastor ele fez. Hoje a igreja aqui está sendo muito abençoada, né? Muito abençoada, para a glória Muito de Deus. abençoada. E aí vai ser benção, benção demais as coisas que Deus está fazendo. E da mesma forma que Deus abençoou o Riley, pode abençoar você também. Só Riley, antes de nós chegar nas considerações finais, eu queria que você deixasse um conselho para o pastor ou liderança que está assistindo a gente aqui. Um conselho para ele, referente a tudo isso que a gente conversou aqui, sobre a dificuldade de ser pastor, de ser liderança, de estar na frente. Queria que você desse um conselho para ele. Bom, é, o conselho que eu deixaria para um pastor, para uma pastora ou um líder na nossa sociedade, nossa geração hoje, é: você não pode duvidar do seu chamado. Se Deus te chamou, te colocou como pastor, te colocou como líder, acredita no seu chamado. O mundo inteiro pode duvidar, mas você não. Porque se Deus te chamou, ele vai te capacitar em todos os tempos. Os homens de Deus, eles passaram momentos bons, momentos de alegria, momentos de fartura, mas também passaram momentos de dificuldades, de opressões, de perseguições. Então, pastor, você que está me ouvindo, eu não sei qual o momento que você está vivendo, mas a sua história não vai se resumir no seu momento. Eita Então, glória. confia no Senhor, nos dias tristes, se agarra no Senhor, e nos Aleluia. dias alegres, se alegre com o Senhor. E Eita não glória. desanime, siga em frente. O mundo todo pode duvidar da sua chamada, porque duvidaram da chamada de José, porque duvidaram da chamada de Davi, mas você não dê esse direito de duvidar do seu chamado, porque se Deus te chamou, ele vai com você até o final. Eita glória, meu Deus. E só para acrescentar aí, se caso a pessoa duvidar, né? Faça igual João Batista, que duvidou num momento, né? E aí falou, mandou os discípulos dele perguntar para Cristo. Então, caso vier alguma dúvida para você, faça igual João. Vai até Cristo e pergunta para Jesus, de fato, é isso mesmo que você tem para mim? Aí ele vai falar para você olhar os sinais que eles vai fazendo na sua vida. Coisa E linda, né? né, pode acontecer. Se Pode. acontecer, faz o que João Batista fez. Vai até ele que ele vai te esclarecer tudo, vai te explicar. Talvez não te esclareça, mas fala. Se você confiar, você vai ver aquilo que eu posso fazer. Pastorzão, considerações finais. Passa o seu Instagram aqui, fala do seu projeto. Você tem um projeto chamado O Pastor Responde, né? Fala um Isso. pouco sobre isso, seu projeto, para as pessoas te seguir nas suas redes sociais, para as pessoas acompanhar você mais sua vida e ser abençoada lá também. Que coisa linda, né? Bom, eu quero primeiro parabenizar o projeto aqui. Tem Amém. sido um formato maravilhoso, né? Nós chegamos aqui e me senti muito bem em estar fazendo esse perguntas e respostas. Sei que esse projeto vai muito além. Muitas pessoas Amém. abençoadas vão estar aqui passando suas informações e conselhos, né, da parte do Senhor, que vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito que vai chegar em muitos lugares muito distantes, porque a internet É hoje a internet. possibilita isso. Então, assim, para mim hoje, para estar sendo honroso estar aqui com vocês. Que Deus Amém, continue querido. abençoando, né, toda a Amém. equipe, esse projeto, que cada vez mais venha a crescer nos assuntos, na graça, no conhecimento e alcançar as pessoas. Então, meu Instagram está como Pastor Irley Silva, né? Você pode estar entrando lá também tem um material, alguns conselhos e alguns materiais de estudos. Então, você vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o Rodrigo. Quero Amém. agradecer toda a equipe, que Deus continue abençoando esse projeto tão maravilhoso. Eita agora, meu irmão, você chegou até aqui. Muito obrigado por ficar conosco aqui. Vamos estar gravando toda semana, tá postando aqui um bate-papo para abençoar a sua vida e esperamos que você não faça disso apenas uma informação, mas que você use essa informação, pratique ela e você vai viver tudo isso que estamos falando aqui, porque não estamos falando de coisas que tá na internet, estamos falando de coisas que funcionou, né? Que funcionou, que E dá certo. funciona e vai funcionar para você também. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, mande para o maior número de pessoas e lembre-se de uma coisa, que para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Fica na paz. Amém.